Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a água. A água, ela é uma substância encontrada em grande quantidade em nosso planeta, mas nem toda essa água pode ser aproveitada. A água é um recurso natural essencial para a existência de vida na Terra. Os elementos da natureza, eles são compostos por partículas minúsculas chamadas de átomos. Mas o que é átomo? Átomo é a unidade básica da matéria. Toda a matéria é constituída de átomo. Quando os átomos se ligam, eles formam as moléculas. As moléculas, por sua vez, formam a substância. Então, a água é uma substância encontrada em abundância na Terra. Nós podemos encontrar água nos mares, oceanos, lagos, rios, nas geleiras, calotas polares, no subsolo e até mesmo na atmosfera. A forma molecular da água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Juntos formam uma molécula da água. Meus amores, vamos dar continuidade ao estudo da água. A água podemos encontrar ela em 3 estados físicos: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. No estado sólido, suas moléculas vão estar bastante unidas, bem juntinhas, no qual vai dar esse aspecto de duro. Podemos encontrá-la na natureza no estado sólido, nas geleiras, na neve, nos icebergs. Então, o seu próximo estado é o líquido. O líquido, as suas partículas das suas moléculas vão estar bastante afastadas, um pouco mais afastada do que o estado sólido. Podemos encontrar na natureza, nos mares, oceanos, rios, nos lençóis freáticos. E no estado gasoso, as suas moléculas vão estar muito afastadas, onde elas vão ficar de forma que nem vamos poder observar. Ela está presente no nosso ar, ela contém no nosso ar, né? Então, quando colocamos uma roupa no varal, que ela seca, ela passa do estado líquido direto para o estado de vapor. Ela se evapora de forma que a gente nem observa. Então, ela está presente no nosso ar. Vamos lá. Então, as mudanças de estados físicos. Temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Para que haja as mudanças de estados físicos, há a necessidade do aumento ou da diminuição da temperatura, certo? Então, com o aumento da temperatura, eu vou conseguir que a água ela passe de um estado para o outro, e com a diminuição da temperatura também, certo, meus amores? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o estado sólido. Se aumentar a temperatura, eu tenho um gelo. Eu tiro o gelo da geladeira e coloco em cima da pia. A temperatura da geladeira, ela é menor que a temperatura do nosso ambiente. Então, o que é que vai acontecer? O gelo, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. O nome dessa transformação é chamado de fusão. Fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. E essa mesma água, quando estava solidificada, que dissolveu e passou para o estado líquido, eu pego esse líquido, coloco numa panela e boto no fogo. Eu estou aumentando a temperatura. Vai acontecer o quê? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, se ela estava no estado líquido e eu aumentei a temperatura, ela passou para o estado gasoso. O nome dessa mudança de estado é chamado de vaporização. Só, meus amores, que a vaporização, ela ocorre de 3 maneiras. A vaporização, ela ocorre de 3 maneiras. Ela ocorre pela evaporação, que a evaporação é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, só que de forma natural, lenta.
tá? De forma natural. É chamada de evaporação. É o que acontece com a nossa roupa quando está no varal para secar. É o que acontece com as águas dos rios, dos mares, que ela evapora com o aumento da temperatura. Uma outra forma, meus amores, é quando colocamos a panela no fogo com água para fazer um arroz, para fazer um macarrão. O que é que acontece? As suas partículas elas vão se agitar. E quando ela vai se agitar, ela vai se ebulir, vai começar a formar bolhas. E isso é chamado de ebulição. É a passagem do estado líquido para o estado de vapor com a agitação das moléculas, certo? E temos também, por último, a calefação. A calefação é a passagem do estado líquido para o estado de vapor imediatamente. Quando mamãe frita o pão, assa o pão lá na frigideira. Quando ela termina, para que ninguém se queime, ela coloca o quê? Água na frigideira, né? Quando assim que ela coloca a água, que ela liga a torneira, faz aquele barulhinho. Tss, ali é a água passando imediatamente do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. Certo, meus amores? Daí, eu vou diminuir essa temperatura. Se eu diminuir essa temperatura, a água evaporou, ela foi para a superfície, né? Só que com a altitude, à medida que a gente vai subindo, o ar, ele vai ficando, a temperatura vai ficando mais fria. E o que é que acontece? Com o resfriamento, com a diminuição da temperatura, a água ela também muda de estados físicos. Ela passa do gasoso para o estado líquido. Então, esse processo é chamado de condensação. Lembra da água que eu falei? Do arroz, do macarrão? Então, quando a gente deixa ela tampada, a gente tira a tampa, o que é que acontece? Tá cheia de bolinhas lá, né? Porque o vapor sobe, a água passa do estado sólido, líquido para o gasoso. E o que é que acontece? Quando chega na tampa, a sua temperatura está menor do que a do vapor e ela vai fazer o quê? Condensar, voltar para o seu estado líquido. Certo, meus amores? Condensação. A mesma coisa ocorre com as águas dos mares, dos rios, com o aquecimento do sol, elas vão evaporar, elas vão subir e quando chega lá nas nuvens, que está mais frio, chega as nuvens, elas se condensam, voltam ao estado líquido. Condensação. A mudança de estado gasoso para o líquido é chamado de condensação. Do líquido para o sólido. Se eu coloco a água no congelador, a água fora da geladeira, ela está no estado líquido. A temperatura está maior fora da geladeira. Então, se eu diminuo a sua temperatura, coloco ela dentro do congelador, o que é que vai acontecer? Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Ela vai solidificar. O nome dessa transformação, dessa mudança de estado é solidificação. Mas também, meus amores, temos uma mudança de estado imediata do sólido para o estado de vapor, que é chamado de sublimação. E também do gasoso direto para o sólido, também é chamado de sublimação. Então, o sólido para o gasoso, temos o gelo seco. Assim, meus amores, concluímos as mudanças de estados físicos da água, certo? Então, meus amores, tia tá morrendo de saudade de vocês. Fiquem em casa, espero que tenham entendido e até a próxima aula. Beijo, meus amores. Te amo, vocês.